Oi gente, tudo bom? Meu nome é Sheila, esse é o Lua Sheila e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma história, uma ideia sobre o que é a existência nesse corpício, essas coisas de boa, assim. Como vocês sabem, eu acredito muito nas histórias, eu sou escritora, acredito muito nas narrativas, nos mitos, enfim. E eu sempre senti um pouco uma falta de uma narrativa, de um mito, de uma maneira de contar para as pessoas o que eu acreditava da vida, da existência, enfim, sem ter que explicar por conceitos, enfim, só contando uma história. É lógico que eu coloco isso nos meus livros e tal, mas eu queria uma história, um mito, assim, que inclusive acaba aparecendo aqui e ali nos livros, mas que eu queria poder contar, assim, numa conversa ou num vídeo no YouTube como esse aqui agora que eu tô fazendo. Nessa história, nesse mito, o corpo é um bicho. Ele é um bicho daqui. Dependendo do seu corpo, ele é um bicho diferente. Então, você que vai me dizer qual é o seu bicho aqui embaixo nos comentários. Mas, a princípio, o corpo é, então, esse bicho que existe nesse mundo, que voa, de repente, não sei. Às vezes é dragão, às vezes é cachorro, às vezes é... Enfim, é o seu bicho. A alma é uma espécie de planta porque ela precisa enraizar. Isso é uma coisa que eu trago da psicologia analítica do Jung, em que ele fala que o processo de integração e de individuação de uma pessoa passa por um processo também de enraizamento no corpo. Então a nossa alma é uma espécie de planta que vem de outro universo, que vem de outra instância, ela não é daqui. Por isso que ela não está ainda enraizada, ela precisa criar raízes dentro desse bicho que é o corpo. Ou, se você preferir, a alma é essa figura que monta o bicho, que voa no bicho, mas quando monta. Livros de yoga tibetano do sonho e do sono, esse aqui, tem um paralelo bastante interessante. Na verdade, não é bem um paralelo, mas é uma maneira de imaginar essa relação entre a mente e a alma. Mas no yoga tibetano dos sonhos e do sono, eles estão falando da mente e do prana. Muitas vezes o prana é comparado a um cavalo cego e a mente a uma pessoa incapaz de andar. Separados, eles são impotentes, mas juntos constituem uma unidade funcional. Quando estão juntos, o cavalo e o cavaleiro começam a correr, geralmente com pouco controle sobre onde vão. E aí, continua. Depois eu vou trazer mais pra vocês sobre esse livro, mas agora eu quero falar justamente sobre essa relação corpo-alma, que tem essa semelhança com essa relação mente-prana, e que é justamente o fato de que a alma potencializa o corpo, digamos assim, e que o corpo torna a alma viável nesse mundo. O corpo pode ser até que ande, mas assim, com a alma ele voa, hein? A gente sem corpo é só um sonho sem direção e sem tempo, né? E a experiência desse mundo é a experiência do tempo, então a gente precisa desse corpo. E aí a existência é completamente diferente se esse corpo e essa alma discordam ou se eles concordam. Se esse corpo e essa alma discordam, eles têm opiniões diferentes sobre as coisas. Por exemplo, se o corpo é mais ativo, quer conhecer, viajar, enfim, e a alma é mais branda, ela é mais tímida, é uma pessoa que está o tempo inteiro confrontando a sua própria vontade de sair, mas fica, enfim, isso acaba gerando uma série de conflitos. Isso fora aqueles conflitos mais claro, aquela coisa mais declarada mesmo, de completa ignorância do corpo. Então, não deixa a vontade do corpo uma vontade irrelevante, eu vou impor a minha vontade sobre ele. Inclusive, eu falei sobre isso, sobre o processo de impor a vontade sobre um corpo, de dominação de corpo, transformação dele em máquina, e de tirar esse elemento sagrado e misterioso do corpo no vídeo sobre o Caliban e a bruxa, que eu vou colocar aqui. Em todas as circunstâncias, o corpo e a alma discordam, eles não vivem plenamente, eles não são completos. E, em compensação, quando o corpo e a alma concordam, eles se unem para aquilo que eles vieram fazer juntos. Essa ideia de que o corpo e a alma vieram fazer juntos alguma coisa e de que só juntos e só onde eles concordam a gente consegue descobrir o que é isso que a gente pode chamar de propósito, mas eu prefiro chamar de daimon, é justamente o que eu ia falar, essa ideia é o daimon. Essa ideia eu entrei em contato a partir do Blanchot, desse livro maravilhoso que é o Livro por Vir. Ele fala sobre a ideia do daimon na escrita, ele fala que a escrita envolve uma espécie de pacto com um demônio perverso, e esse demônio perverso impõe uma série de condições para trazer o escritor de volta desse lugar escuro e perigoso que é a loucura. Então a escrita, ao mesmo tempo que ela seduz, ela chama esse escritor para esse estado de loucura, de indefinição, ela oferece também a saída de lá. É uma espécie de atração demoníaca para tornar necessário o pacto que torna possível a escrita. Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre esse pacto e sobre essa relação em Blanchot, mas agora eu queria falar para vocês sobre como esse daimon pode ser trazido para pensar a vida.
Assim como o Blanchot acha, então, que o romance, que o livro já está pronto em alguma instância e que a gente só adivinha através das necessidades e de como a gente sente, de como a gente ouve esse demônio perverso da escrita contando pra gente o que deve ser e o que não deve ser, ou seja, através das nossas obsessões, aquelas que parecem que não tem sentido nenhum, mas que fazem todo o sentido do mundo pra gente. Assim como o Diamond prevê esse romance que já existe, que está sendo adivinhado, a vida também pode ser esse processo de adivinhação do Diamond, que é esse sentir constante, esse apalpar com a imaginação e com aquilo que a gente, com o nosso corpo mais espiritualizado, com a nossa integração, justamente com o nosso corpo e com a nossa alma juntinhos, quando a gente apalpa as coisas e sente que elas são feitas pra gente. Sente que a gente tem o tamanho perfeito, o tamanho que a gente foi feito para aquilo. Tem uma série de livros que falam sobre isso, um que eu gosto muito é o Código do Ser. Ele tem uma perspectiva junguiana para o Diamond. O Diamond é um dos conceitos que o Jung trabalha na psicologia dele. Mas também tem vários livros que tratam sobre arquétipos femininos, inclusive que eu vou trazer aqui pra vocês, vários deles também tem essa ideia de propósito e que se assemelha muito a esse Diamond, que nada mais é do que um propósito que atrai a gente. O Diamond é quando aquilo que você quer também quer você e te atrai. Então ele tá em várias narrativas, em vários mitos sobre o que é existir aqui com o corpo. Que bom, né? Que é uma história ótima. O que o nosso corpo e a nossa alma tem pra fazer juntos? Porque aí estaria o nosso Diamond. Aquilo por que a gente se atrai loucamente, aquilo que a gente precisa fazer e aquilo por que quando a gente faz assim... Eu não lembro exatamente em qual livro, mas eu lembro de uma história sobre uma mulher que tinha umas mãos que ela achava que eram gordinhas demais, que não funcionavam, que não serviam pra muita coisa, até o momento em que ela começou a trabalhar como doula, eu acredito, trabalhou em partos, e ela percebeu que a mão dela, ela sentiu que a mão dela tinha o exato formato pra segurar a cabecinha de um bebê. Isso é o Diamond. Cada um vive isso pessoalmente de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu sinto que eu tenho ciclos, assim. Tem momentos em que eu quero me comunicar, eu quero falar com as pessoas, eu quero encontrar as pessoas, e às vezes eu quero estar lá dentro, assim, e aí o meu corpo fica nesses ciclos, ele não sai, ele não manda, nossa, uma constância ele não tem de jeito nenhum. E aí isso não servia pra nada, assim, na vida, exceto pra ser escritora. Essa e outras coisas que eu fui encontrando, ou então, sei lá, o prazer que eu sinto com objetos que tem a ver com a escrita, como eu me sinto mesmo quando eu escrevo, ou que nem às vezes perguntam pra gente que escreve, você fica feliz quando você termina um livro? E aí eu sempre respondo que, nossa, se eu ficasse feliz só quando eu terminasse um livro, eu não ia ficar feliz nunca. Mas eu fico feliz quando eu encontro uma palavra. Se eu encontro a palavra certa, nossa, eu saio dançando, literalmente, eu saio dançando pela casa. O Diamond é isso, o Diamond é sentir que o seu corpo foi feito para aquilo, que a sua alma foi feita para aquilo e que os dois podem fazer isso juntos. E essa sensação que dá é a sensação de uma alma concordando com o corpo, é a sensação de que é isso. É isso, sabe? Quando você pensa, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica a indicação do livro do Blanchot, que é maravilhoso. E aí eu também queria convidar vocês pra conversar aqui embaixo. Vocês acham que existe essa coisa aí de Diamond? Vocês sentem que vocês se atraem por um Diamond? Vocês gostam desse assunto? Me avisa aqui embaixo, porque eu já trago mais coisa. Eu adoro a ideia do Diamond. Eu fiz um mestrado sobre isso, não foi à toa. E eu adoro como isso relaciona a vida e a escrita de maneiras muito fortes. Porque afinal a escrita é escrever livremente, mesmo pra quem não tem chamado nenhum pra ser escritor, é uma das formas de você entrar em contato com as suas obsessões, né? Então fica aí o convite. Todo esse vídeo eu achei que é legal, acho que tem alguém que vai se sentir tocado, que vai curtir. É só curtir. Boa, literal. Só dá um joinha aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, que aí você sabe quando tem vídeo novo, etc. E se você quer ter certeza de que não vai perder nenhum vídeo, se inscreve nas minhas redes sociais, porque aí lá eu conto sempre quando tem, você não vai perder de jeito nenhum.